Bom dia, Mundo Melhor, mais um vídeo aí no canal. E a ideia hoje aí é falar sobre o último vídeo aí que foi publicado, falar sobre imposto. Imposto. Eu sou o Cleiton Lima e a ideia é tentar aí trazer de uma forma mais simples possível esses temas, né? É um tema político e como já falei anteriormente, aí a política vai ser muito tratada aqui no canal, né? Um primeiro detalhe aí sobre o último vídeo, né, é que na gravação houve um pequeno errinho, uma pequena incoerência de algumas vezes menos o valor que estava aparecendo lá no monitor do impostômetro. Aquele impostômetro ali, pessoal, fica lá no centro da cidade de São Paulo e ele monitora o quanto o brasileiro está gastando de imposto, né? Quanto o brasileiro está pagando de imposto aí durante o ano. E no vídeo eu falei que estávamos chegando à marca de 2 bilhões de reais, né? Só que não. Estávamos chegando a 2 trilhões de reais. Geralmente o imposto que o brasileiro paga ele compreende aí uma fatia do PIB, do Produto Interno Bruto. Em breve a gente esmiuça um pouquinho mais o que é esse PIB, o que ele quer dizer, como ele é formado, mas o imposto normalmente tem uma fatia importante aí. Em 2018 o PIB ficou em torno de 6 trilhões e meio, e a arrecadação fica ali sempre perto de 2 trilhões e meio, não varia muito disso não. Então é cerca aí de mais de 30% da fatia do PIB é imposto. Esse é o dinheiro que a gente paga para o Estado, né? Esse é o dinheiro que a gente dá para o Estado para manter toda a estrutura estatal. E é assim, eu não sou um anarcocapitalista. O que é um anarcocapitalista? Em breve a gente pode falar sobre isso, mas em resumo, o anarcocapitalista ele prega Estado zero. Ele acha que não tem que ter nada na mão do Estado. Tudo tem que ser controlado pelo mercado e a gente tem que criar as próprias regras da sociedade. Em breve a gente fala mais aprofundadamente sobre isso. Eu sou um liberal, eu acredito numa política liberal, é o que eu tenho mais afinidade. E como liberal, eu acredito que tenha que haver Estado. O Estado ele se torna um mal necessário. Onde que o Estado precisa estar? Na educação básica, e ainda assim tem algumas condições aí que podem ser adequadas, né, para um liberal. Não é educação básica, simplesmente tem escola pública de educação básica e pronto, não é só isso, tem alguns detalhes aí. Mas educação básica, na saúde, a saúde é importante que o Estado tenha a sua parcela de assistência de saúde, e na segurança pública. Não tem como deixar essas áreas por completo na mão do mercado. Seria bem complexo isso, poderiam ter algumas polêmicas aí que ficam meio sem solução. Então há essa necessidade. E também uma parte de fiscalização. A fiscalização ela é importante até para regular condições do mercado, para evitar alguns abusos, né? Porque infelizmente existe em todas as áreas, em todos os setores, e no mundo capitalista também existe aqueles que querem se aproveitar das situações. Então, a necessidade do Estado criar algum tipo de fiscalização é importante. Eu acredito numa fiscalização muito mais poderosa, que é a fiscalização daquela pessoa que consome um determinado produto ou um determinado serviço, né? Por exemplo, na minha área mesmo, como farmacêutico, a legislação ela obriga a ter farmacêutico em toda drogaria. O mundo ideal para mim seria o quê? Que
o cliente, o paciente que vá numa drogaria, ele tem a opção, ele privilegie aquela drogaria que tenha o farmacêutico. Que isso não precise ser algo obrigatório, que seja um diferencial. Mas nós estamos a anos-luz de chegarmos a essa condição, porque exige uma conscientização da população de uma forma muito grandiosa. Então, para essas dificuldades, essas lacunas, o Estado se torna importante. Acaba sendo necessário ter o Estado tendo algum tipo de intervenção, mas que seja bem pouquinha e uma intervenção muito diferente da que a gente vive hoje. E o que isso tem a ver com imposto? Por que falar de Estado está diretamente ligado com imposto? Porque é um imposto que financia, que custeia tudo isso. E hoje a gente vive um escracho muito grande na relação do dinheiro público com o custo da máquina pública. Então todo esse dinheiro que é arrecadado, todo o dinheiro que é transitado dentro do Estado, ele é extremamente desrespeitado. Né? Por que a ideia de Estado mínimo ela funcionaria muito bem com todo esse dinheiro? Porque provavelmente precisaria até de menos dinheiro, ou mesmo com essa quantidade de dinheiro, a gente teria aí uma assistência do Estado muito mais eficiente. Não há dúvida, não tem como duvidar disso. E esse é o grande problema da gente ter essa arrecadação tão grande e tão mal gerenciada. A gente chega a ter aí os absurdos do que aconteceu recentemente, que um burocrata do judiciário aí, numa canetada, ele liberou classe executiva para todos os membros da instituição que ele atua. Quem que está pagando isso? É esse imposto que a gente paga. E por isso que quando a gente vai num hospital de custo público, uma escola de custo público, ou mesmo a segurança pública, ela é tão dificultada. Porque essas pessoas que estão nessa elite, seja ela política ou judiciária, elas vivem numa espécie de bolha. Eles não têm uma noção de realidade com relação à necessidade do dinheiro público, que na verdade não é um dinheiro público de acesso público, é o dinheiro do pagador de imposto. Eles não têm uma realidade da necessidade desse dinheiro chegar nas pessoas que o fornecem. Né? E aí assim, não é um fornecimento, né? É algo compulsório, você é obrigado a pagar o imposto. E essas pessoas não têm essa realidade, eles não têm a devida ideia. Para que se tenha mais ou menos um parâmetro, um operador de máquina de Xerox dentro de uma instituição de Brasília, por exemplo, ganha lá uma fortuna. É coisa de 10, 11 mil reais. Então assim, as pessoas pobres nesses lugares, as pessoas que são consideradas mais humildes nessas instituições, ganham algo surreal para o brasileiro comum, para o brasileiro pobre. Então eles se fecham nesse tipo de bolha. E aí eles acham que podem usar o dinheiro dos impostos, né? E achando que é um dinheiro apenas público e não um dinheiro que existe uma responsabilidade acima dele, de qualquer forma. Eles acham que pode usar de qualquer maneira, né? Podem custear os privilégios de qualquer tipo de privilégio. E esse é o grande problema que a gente tem. E como que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Só negar imposto nunca é um conselho. Né? Nunca pode ser um conselho. É uma vontade, mas não é um conselho. A gente nunca pode dizer vamos sonegar imposto, porque isso pode gerar uma série de problemas financeiros para uma pessoa. Mas a gente pode tentar mudar isso através de legislação. Então, quando a gente vai votar, é sempre importante saber o que o candidato pensa a respeito de imposto. E assim, não é o que ele fala, é o que de fato ele pensa. Porque ele pode falar que tem respeito com o dinheiro público, mas vive gastando fortunas com impressão de jornalzinho, com site pessoal, com combustível, com passagem aérea.
faz aquela festa generalizada. Esse cara, ele vai pensar em mudar essa estrutura? Nunca que ele vai pensar em mudar isso. Para ele, quanto mais ele tiver acesso a esse dinheiro e quanto mais desse dinheiro tiver disponível para ele, melhor. E isso daí é possível verificar. Portal da Transparência das instituições como Câmara, Senado, as câmaras municipais principalmente, elas estão aí para isso, é acessível a qualquer um na internet, você vê lá o que o seu vereador está gastando, como que ele está gastando. Tem casos emblemáticos por aí, né? Vereadores de esquerda, eles não têm muito essa referência de economia, né? Eles acreditam até que tem que gastar o dinheiro das verbas porque é uma forma de transferir para as pessoas. Só que esse dinheiro não é feito para ser gasto com pessoas, com eleitor. É feito para gastar com custos do mandato dele. Então ele vai gastar com aquilo que é interessante ao mandato dele. Então isso é importante. Eleições vêm aí em 2020 e a gente vai falar muito disso. E a gente vai colocar muito desses pingos nos seus devidos is, para que na hora da gente ir lá escolher o nosso representante, a gente avaliar isso. Porque o imposto que a gente paga, ele tem que de alguma forma retornar para a gente. E não retorna. Ah, porque tem lá o SUS que é de graça. Não é de graça, a gente está pagando por ele. E a gente paga caro por um serviço extremamente ineficiente, extremamente precário. Né? E muitas vezes a necessidade até da gente como cidadão ir lá ver o que está acontecendo. Quem aí não gostaria de entrar numa escola e averiguar o que um diretor, como que o diretor, ou mesmo numa UBS, como que o diretor, como que a pessoa que gerencia, ela está gastando esse dinheiro, como que esse dinheiro está chegando até ele? Quem não gostaria? E eu acho que isso até seria uma forma de proteger essa pessoa, porque às vezes ela está sendo pressionada a comprar de fulano, de ciclano, pagar um preço mais caro para poder ter uma devolução desse dinheiro. Né? Isso pode estar acontecendo e como essa pessoa não tem proteção nenhuma, ela se sente acuada e acaba executando aquilo. É uma desonestidade, óbvio que é, mas muitas vezes uma desonestidade por uma questão impositiva, aquela história, né? Quem entra lá dentro tem que rezar a cartilha deles. E muitas vezes a população pode proteger essa pessoa. Pode ir lá, dar um apoio, né? Colocar aquilo de forma mais pública, mais transparente. E dessa forma a gente está cuidando de um dinheiro que é nosso. Essas verbas de imposto, elas chegam até a população através de emenda parlamentar que vem dos vereadores, dos deputados, de senadores, aqueles que recebem emendas parlamentares provenientes do executivo, que é o prefeito, o governador, o presidente. Ele dá emenda parlamentar, que é obrigatório por lei para esses parlamentares, vem do executivo, e esses parlamentares levam essa verba às necessidades da base eleitoral dele. Então cabe à população cobrar isso. Ele da população e lá no cara que tem a representatividade, que está com esse dinheiro na mão, e ser cobrado. Isso daí não depende de você ter votado nele, não. Mesmo que você não tenha votado naquele determinado parlamentar, é um direito seu também cobrar dele. Se ele recebeu o dinheiro do seu imposto, ele tem obrigação de prestar conta. Então, em termos de relação do impostômetro com a gente aqui, pessoa, é todo esse arco. Como que esse dinheiro do imposto pode chegar até a gente? E como que a gente pode cobrar esse dinheiro? Esse é o primeiro passo. E depois, essa arrecadação, essa forma de gastar esse dinheiro, tá certa? Eu acredito que não. Como que a gente pode mudar isso? Escolhendo parlamentares que querem mudar isso. Esse é o segundo passo. Então, passar essa mensagem aí para vocês, também para não deixar o vídeo muito longo. E a gente precisa pensar muito nisso, porque vem eleições aí o ano que vem. Eleição para vereador é o cara que está mais próximo da população, o cara que é mais fácil de cobrar. Então a gente tem que pensar com muita clareza nisso aí. Bom, por esse vídeo aqui é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e sejamos felizes.